Gostaria de convidar você nessa noite a abrir comigo sua Bíblia. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 9, diz assim no verso 6. Quero chamar a sua atenção nessa noite para esse texto que já ouvimos e lemos tantas vezes, mas nesta noite, mais uma vez, queremos ouvir a palavra do Senhor e que ela fale aos nossos corações. 2 Coríntios 9, 6 diz: lembrem-se, aquele que semeia pouco, também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura, também colherá fartamente. Cada um dê conforme determinou o seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer que toda graça lhes seja acrescentada, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Como está escrito: distribuiu, deu os seus bens aos necessitados, a sua justiça dura para sempre. Aquele que supre a semente ao que semeia, e o pão ao que come, também lhe suprirá e multiplicará a semente, e fará crescer os frutos da sua justiça. Vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião, e por nosso intermédio a sua generosidade resulte em ação de graças a Deus. Até aqui. Eu gosto muito de, algumas vezes, em algum contexto diferente, em alguns textos, fazer a leitura de trás para frente. Porque muitas vezes, quando nós lemos assim, de trás para frente, nós já de cara temos a resposta da nossa pergunta, ou a resposta daquilo que se iniciou, trazendo talvez uma pergunta, uma dúvida. E não é diferente nesse texto para mim, nessa noite. Eu queria que você pudesse acompanhar comigo de trás para frente. O verso 10 diz que alguém supre a semente ao que semeia. Se nós pararmos para pensar, nós vamos ver que Paulo está falando aqui de ofertar. E quando Paulo fala de ofertar aqui, ele usa uma expressão muito conhecida, que é a semeadura. Ou seja, ofertar é semear. Será que você poderia reforçar isso no seu coração, declarando isso? Exatamente. Ofertar é semear. Vamos lá? Exatamente. Ofertar é semear. Alguém supre. O verso 10 diz Paulo aqui que tem alguém que supre a semente, aquele que semeia. Ou seja, só semeia, só tem semente quem semeia. Aquele que supre a semente ao que semeia, e o pão ao que come, também lhe suprirá e multiplicará a semente, e fará crescer os frutos da sua justiça. Ora, não é muito difícil de nós entendermos que quem supre as nossas necessidades, quem supre a nossa sementeira, quem dá semente para aquele que semeia, ou
quem semeia recebe a semente de alguém, nós sabemos que esse alguém é o Senhor. Você sabe disso. É Ele que supre, é Ele que te dá o pão, é Ele que multiplica a semente, é Ele que faz crescer os frutos da sua justiça. Aqui nós vemos um Deus bondoso. Aqui nós encontramos um Deus supridor, um Deus que não nos abandona, um Deus que não nos deixa sentir falta de nada do que é necessário, do que é básico para as nossas vidas. Sabe, querido irmão, ofertar, você nunca faz sem você ter fé em Deus. Ofertar, para que você oferte ao Senhor, você tem que ter fé, porque fé é você confiar em Deus, é confiar nesse Deus supridor, fé neste Deus que garante a você que nada vai lhe faltar, que nada vai acontecer na sua vida, que você vai se sentir abandonado por Ele. Mas vamos lá, o verso 9 diz, como está escrito, distribuiu, deu os seus bens aos necessitados, a sua justiça dura para sempre. Verso 8, e Deus é poderoso, é dele que estamos falando, e Deus é poderoso para fazer que toda graça lhe seja acrescentada, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo que é necessário, vocês transbordem toda boa obra. Deus é poderoso para fazer que toda a graça lhe seja acrescentada. Tudo que é necessário ser acrescentado na sua vida, Deus vai em todo momento se preocupar com você para cuidar e te suprir em todas as necessidades, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário. Diga à pessoa que está ao seu lado, Deus vai dar tudo a você que é necessário, para que você transborde em boa obra. Verso 7, estamos voltando de trás para frente. Cada um dê conforme determinou em seu coração. Sabe o que eu vejo aqui nesse versículo, nessas palavras de Paulo? Que a oferta ninguém pode determinar para nós o que nós temos que ofertar. Alô? Ninguém pode determinar a você o que você tem que ofertar a Deus. Sabemos que existe uma medida colocada por Deus desde o Antigo Testamento, que é o dízimo. O dízimo, sim, o dízimo é 10% de tudo que Deus nos dá, nós devolvemos para Ele. Mas a oferta é algo que sai do nosso coração. A verdade é que a maioria de nós aqui viemos de uma tradição católica romana, e nós aprendemos talvez, nesta antiga religião, que ofertar é dar esmolas. Se fala muito em dar esmolas, levar esmola à igreja para os pobres, levar esmola para aquele, levar esmola para o outro. Não, a Bíblia fala de esmolas, mas aqui a Bíblia está falando de ofertar. Em Malaquias a Bíblia está falando de ofertar, uma oferta voluntária, não uma oferta que alguém determinou. Olha, você precisa trazer este valor, porque senão você não será abençoado. Isso não é bíblico. Paulo está dizendo aqui, cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar, ou seja, não dê com tristeza, com lamento, ai que dor no coração, vou ofertar isso, ai meu Deus, não, dê, e nem por obrigação, está aqui escrito isso, Paulo deixa claro, não faça isso por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Agora, se estamos voltando o texto de trás para frente, veja o verso 6, lembrem-se, aquele que semeia pouco, também colherá pouco. Então nós temos que entender isso, a oferta, ninguém deve determinar quanto eu tenho que ofertar,
salvo, como eu costumo dizer, em algum momento, como igreja, com o mesmo propósito, como quando nós chegamos com o mesmo objetivo, unimos força, com um propósito de adquirir um produto, um imóvel, ajudar alguém. Então nós combinamos isso como igreja e podemos até determinar uma cifra, mas aí foi algo específico, foi um momento ali de comunhão, um momento de unidade da igreja, mas não a oferta voluntária. Portanto, meu irmão, você é livre para ofertar aquilo que você entender que deve ofertar, porém você não pode se esquecer do que o versículo 6 nos garante, que se nós semearmos pouco, nós não vamos colher bastante. Hoje eu estava estudando esse texto e Deus estava falando algumas coisas ao meu coração, e eu entendi que eu precisava rever algumas coisas na minha vida. E uma das coisas que eu entendi que eu preciso rever, e que ficou muito claro para mim, é que se eu semear pouco, eu não vou colher bastante, porque não é o que a Bíblia está dizendo. A Bíblia está dizendo para que nós nos lembremos, lembre-se, que se você semear pouco, você vai colher pouco. E aquele que semeia com fartura, também colherá com fartura. Pergunta para a pessoa que está ao seu lado: você quer ter fartura? Semeie com fartura. E semear com fartura, entenda uma coisa: semear com fartura não precisa necessariamente ser feito de uma única vez. Entendeu, Davidson? Hoje é domingo, eu vou semear com fartura, eu vou semear com grande fartura. Não, você pode semear hoje, você pode semear numa próxima vez que você entrar na presença do Senhor, você pode semear durante a semana, você pode semear qualquer dia, qualquer horário lá na célula, você pode semear a Deus, abençoar a casa do Senhor, ajudar com que o Evangelho do Senhor possa ser pregado. E o Senhor, que é o contabilista, o contador disso tudo, Ele vai contabilizar nos relatórios dEle a sua e a minha oferta, a minha e a sua semeadura, o quanto nós semeamos. Se semeamos pouco, vamos colher pouco o resultado. Agora, note, se você deseja colher bastante, seja um bom ofertante, fiel, fazendo isso com fé, com confiança em Deus, o Deus que supre, o Deus que dá o fruto, o Deus que dá o resultado, o Deus que não desampara você. Talvez hoje Deus esteja chamando você a subir de nível nesta área do ofertar. Talvez você é uma pessoa dizimista fiel a Deus, todo mês você separa da sua renda aquilo que é de Deus, 10% é de Deus e 90% é seu. Você é fiel. Talvez você é fiel em primiciar a Deus, você participa das primícias, você participa da entrega dos alimentos dominicalmente, você gosta sempre de ajudar o necessitado, mas talvez você precise subir de nível na sua oferta voluntária. Para quê? Para que você tenha resultados. Cada um proporcional à sua fé. Diga para a pessoa que está falando: meu irmão, eu quero ver você próspero. E quando você entrar na sua prosperidade, por favor, lembre-se de mim. Portanto, amados irmãos, firmados nesta palavra de Paulo, que eu vejo aqui, Paulo chamando a igreja para viver uma experiência de gratidão, de amor e de fé.
Agora sim eu quero ler novamente do verso 6 até o versículo 10. Lembrem-se, aquele que semeia pouco, também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura, também colherá fartamente. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou com obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer que toda graça lhe seja acrescentada, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tudo que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Como está escrito, distribuiu, deu os seus bens aos necessitados, a sua justiça dura para sempre. Aquele que supre a semente ao que semeia, e o pão ao que come, também lhe suprirá, e multiplicará a semente, e fará crescer os frutos da sua justiça. Paulo começa, irmãos, falando sobre semear muito, colher muito, semear pouco, colher pouco. Depois ele passa a falar sobre aquele que dá a semente, ele passa a falar sobre o que Deus vai fazer. E aqui eu não posso de maneira alguma passar por esse texto sem entender que oferta está também ligado a resultados, ao resultado do que Deus vai fazer na minha vida, quando eu ofertar. Deus, Ele quer que você e eu ofertemos a Ele na sua casa, no seu reino, para que Ele também possa nos abençoar, porque Ele é todo poderoso para fazer que toda graça nos seja acrescentada. O que é ser acrescentado? Aqui é soma, aqui é multiplicação no sentido de aumentar. Deus quer aumentar a tua sementeira, Deus quer aumentar. Sabe o que é semente aqui? Quem responde? O que é semente aqui? Oferta, obrigado. Sementeira é o lugar onde tem muitas ofertas. A tua sementeira, ou seja, as tuas ofertas, você tem muitas ofertas. Sabe por que você tem muitas ofertas para oferecer, para entregar a Deus? Porque Deus tem recebido as tuas ofertas com abundância. Quanto mais você semeia, mais você recebe. Esse é o grande detalhe nisso. Portanto, toda vez que você for ofertar ao Senhor, toda vez que você for entregar ao Senhor, entregue com um coração grato, porque Deus supre as tuas necessidades. Entregue com amor, porque você vai fazer isso que agrada ao Senhor. Ele se agrada quando você oferta com alegria, não por pesar. Ele ama quando você oferta com alegria. E por último, você precisa ter fé, que Ele ao seu tempo vai dar o resultado. Deus não deseja empobrecer ninguém. Deus quer nos abençoar. Deus quer abençoar esta igreja. Deus quer prosperar esta igreja. Deus quer abençoar a sua casa. Deus quer prosperar a sua casa. Quer prosperar os teus filhos. Quer te dar uma nova oportunidade de viver um novo tempo na sua vida. Talvez hoje seja uma palavra de Deus para a sua vida, para você repensar como você tem feito, e você precisa mudar, talvez mudar o nível de como você tem ofertado ao Senhor. Amém?